Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre laminação, tá? Então, nós estamos na unidade 3, que é sobre os processos de conformação plástica, né? Que são aquelas operações que a gente vai aplicar uma força mecânica que vai gerar deformações permanentes, né? E essas deformações permanentes vão resultar na forma da peça, do produto que nós queremos. E dentre esses processos, a gente tem a laminação, que nós vamos falar sobre ela hoje. Na semana que vem, trefilação e depois forjamento, tá? Então, a laminação, os tópicos, né, que eu trouxe sobre laminação para você, relações geométricas, né, na laminação, o básico, não vou me aprofundar muito a respeito, um pouquinho sobre a mecânica da laminação, os tipos de laminadores e algumas operações de laminação. Então, o que seria, né, a laminação em si? Então, basicamente, né, a definição mais simples é a que está aqui. Consiste na passagem de um corpo sólido, né, que é a nossa peça em si, pode ser um tarugo metálico, né, que é o produto da laminação, e esse corpo sólido ele passa entre dois cilindros que giram a mesma velocidade periférica, ou seja, essa velocidade tangencial aqui em que fica de contato, né, em contato com a nossa peça ou corpo sólido. Mas a gente observa que a passagem se dá, né, em rotações onde os sentidos são contrários, os sentidos são opostos, isso é importante, tá? E eles estão a distância entre um e o outro, e essa distância, já vou pôr essa imagem aqui, que está aqui, ela é menor que a espessura do material a ser deformado. Então, nós temos o corpo sólido que tem uma espessura HI inicial. Ao passar por essa região aqui, ele sofre a deformação, tá? Então, este é o processo de laminação. Uma coisa importante dizer é que a laminação ela produz tanto produtos acabados, tá? Acabados. Eu vou mostrar alguns exemplos mais à frente, quanto produtos semi-acabados. Quando eu digo produtos acabados, é que estão já prontos para o fim de utilização, né? Os semi-acabados é que aí posteriormente vai passar por outros processos, ou produtos, por exemplo, alguns produtos da laminação são usados em outros processos, como a trefilação, para fabricação de fios, por exemplo. Então, produz produtos semi-acabados que vão ser utilizados em outras etapas. Bom, como a gente viu, a gente tem aqui esse gifzinho, deixa eu voltar aqui. Então, quando ele passa entre os cilindros, né, que a gente chama laminadores ou cilindros laminadores, o metal ele vai sofrer a deformação plástica, né? Então, o que a gente observa? A espessura reduz e a peça ganha comprimento, tá? E não necessariamente a gente vai obter a peça final com apenas uma etapa, tá? Então, é necessário, dependendo do grau de espessura que nós queremos produzir na nossa peça, né? Que basicamente a gente produz perfis, chapas, barras, entre outros, tá? Então, a espessura é um fator, assim, de maior redução, né? Que tem a maior variação em termos gerais e o comprimento. A largura nem tanto, tá? Em algumas considerações matemáticas, dentro da mecânica da laminação, a gente acaba criando uma hipótese de que a variação na largura da peça, então ela tem essa geometria, né? Inicial, e este comprimento aqui. Aqui. Então, ele vai sair uma chapa, né, com uma redução menor e um comprimento maior. Essa distância L aqui, ela se torna, né, para análise de algumas hipóteses simplificadoras, eu chamei de L aqui, mas não vamos confundir com esse L aqui, que eu já vou explicar o que é, tá? Então, a variação na largura da peça em si, ela pouco varia dentro da mecânica da laminação, porque, né, o escorregamento que se dá no sentido
dos cilindros, né, no contato com a axial dos cilindros, é pouco. Então, o escoamento do material na hora da deformação, ela acontece mais substancialmente ao longo do comprimento da peça do que ao longo da sua largura, tá? Mas há, sim, um ganho na largura da peça também. Em alguns casos, se torna-se desprezível. Bom, a gente precisa, então, quando nós desejamos uma redução na espessura substancial, passar por vários passes, né, que são sequências de operações de laminação, onde cada vez mais a gente vai reduzindo essa distância entre os rolos laminadores. Tá? Existem laminadores de vários passes, ou que a gente tem a possibilidade de fazer com que a peça volte ao mesmo laminador, onde se faz um ajuste, né, nessa distância aqui. Uma coisa importante de lembrar entre os parâmetros de laminação é o contato que o metal faz com os cilindros. Tá? Então, a gente observa nessa região aqui que nós temos um arco de contato. Tá? Então, desse ponto até esse ponto, assim como aqui na parte inferior, nós temos também uma região de contato. Tá? E essa região de contato a gente chama arco. Tá? É um arco de contato. O arco de contato nada mais é, né, que a região que a peça ela está efetivamente em contato com o cilindro de laminação. A partir deste ponto aqui, a peça não está mais em contato. Tá? Então, essa é a região que a gente vai chamar de região de deformação. Aqui temos uma expressão matemática que calcula o comprimento desse arco de contato. Tá? Esse comprimento ele é um comprimento dito projetado. Projetado porque ele é medido aqui em cima. Ó. Então, essa é a equação calcula o nosso comprimento, né, do nosso arco projetado nessa região aqui de cima. É por isso, é uma projeção. Ela é aceita, né, em algumas situações, tá, em que esse raio do nosso cilindro de laminação ele é muito maior que a espessura, né, da chapa. Tá? Então, essa razão aí entre o comprimento do raio e a espessura da chapa faz com que nós consigamos aproximar, né, que o comprimento do arco de contato é dado por essa formulazinha aqui. Então, aqui nós vamos ter o que, basicamente? Nós vamos ter um triângulo retângulo aqui, né? E por trigonometria, né, se considera essa geometria para cálculo e dedução desse comprimento L. Tá? Então, o comprimento L é o raio do cilindro laminador multiplicado pelo ΔH. ΔH é a variação na espessura. Tá? Então, é a espessura, no caso aqui, inicial, menos a espessura final. Tá? Quanto que variou. E a gente tira a raiz e aproximadamente a gente encontra esse comprimento de contato. Professor, por que a gente precisa calcular esse comprimento de contato do arco aí? Ou o comprimento projetado? Porque a gente aplica uma força para laminação. Né? Esses cilindros, eles aplicam uma determinada pressão ou uma determinada força, né? E a força vai gerar uma pressão de deformação. E essa pressão de deformação, ela tem que ser maior que a tensão de escoamento. Tá? A tensão de escoamento é a tensão que marca, né, o início das deformações plásticas ou permanentes. Então, a gente precisa saber qual que é a área de contato para saber qual que é a força que o equipamento precisa aplicar na peça, né, para que seja capaz de gerar uma deformação. Né? Então, é um parâmetro para cálculo da força de deformação aí, além de outros parâmetros. Tá? Então, é isso. A gente precisa observar também o seguinte, o arco de contato, né, ele é essa região aqui, ele tem esse comprimento, que a gente chamou de L, né, ele é medido nesse sentido, é uma projeção dessa região nesta, e nós temos, né, nesse arco de contato, um ângulo, né, um ângulo alfa, que a gente dá o nome de ângulo de contato também. Tá?
esse ângulo de contato ele vai ser utilizado quando nós formos considerar os cálculos para força de atrito. Então, a peça ela vai passar, ou seja, vai ser arrastada aqui para dentro, né, dessa região, ou seja, então, para que a gente consiga fazer com que a peça passe, né, ela vai depender da força de atrito. Tá? Então, o atrito que atua aqui nessa superfície é responsável por carregar a peça, né, arrastar a peça para a região aqui e ser deformada. Tá? Então, temos essa força de atrito. A força de atrito ela vai agir tangencialmente a esse arco, tá, de contato, no sentido, né, de arrastar a peça, tá, entre esses cilindros aqui. A gente vai ver o seguinte, que até certo ponto, a velocidade dos cilindros é maior que a velocidade da peça na entrada. Tá? Vai chegar um ponto que a velocidade da peça vai ser equivalente à velocidade dos cilindros, que a gente vai chamar de ponto neutro, e do ponto neutro em diante, a velocidade da peça ela é maior que a velocidade de rotação dos cilindros. Tá? E a força de atrito ela vai ter uma influência, né, entre essa região aqui, onde a velocidade da peça é menor que a velocidade dos cilindros, até esse ponto neutro. Tá? E depois o sentido da ação da força de atrito inverte. Tá? Ela tem um efeito oposto, ela tende a puxar a peça para cá. Só que aí, né, devido a esse ganho de velocidade nessa região aqui, a peça, né, ela consegue compensar isso e superar a velocidade dos cilindros e finalizar a saída aqui. Então, há uma componente de força de atrito que faz o arraste, né? Ela atua até o ponto aqui neutro, onde as velocidades da peça e dos cilindros são iguais. O que eu poderia falar mais a respeito dessa imagem? Aqui a gente vê, né, os cristais sendo deformados, né? Então, cada bolinha dessa aqui é como se fossem os cristais dentro do material metálico. Quando ele passa por essa região de deformação, a gente percebe um alongamento. Então, os processos de deformação mecânica, né, eles criam uma orientação dentro da estrutura, né, do material. Quanto aos equipamentos, né, utilizados nesse processo de fabricação, nós temos aqui uma estrutura básica, genérica, né, que demonstra o que está por trás de um laminador. Né? O laminador é a parte fundamental do processo. Tá? O laminador é um conjunto de equipamentos. Tá? Então, basicamente, nós temos essa região que a gente chama gaiola ou caixa de trabalho. Tá? Dentro dessa caixa de trabalho encontra-se, né, o cilindro ou rolo laminador. Então, a caixa de trabalho ou gaiola é a parte fundamental do laminador, é onde a gente vai efetivamente trabalhar o metal, né? Produzir as peças. Nós temos a caixa de engrenagens. Essa caixa de engrenagens, ela visa, né, controlar o torque, ou seja, a ação de forças que vão deformar o material. Então, aqui faz a troca, né? Então, nós temos aqui um redutor de velocidade, o motor. Então, aqui nós temos um motor, por exemplo, pode ser um motor a combustão, um motor elétrico. Ele vai ter uma determinada velocidade e torque. Quando chega nesse redutor, né, o redutor ele tem a função de fazer o seguinte, né, devido a um sistema de engrenagens, vai fazer com que haja a ampliação ou a redução do torque, tá, aqui no processo. Então, este é o sistema básico, mas o foco em si, né, de todo o processo está dentro dessa caixinha aqui, né? Só que nós precisamos conhecer aqueles parâmetros de força, coeficiente de atrito, entre outros, para quando se vai selecionar qual que é o motor de acionamento, porque o motor tem que ter uma potência mecânica capaz de realizar o trabalho necessário. Tá? A gente precisa saber qual que é a resistência mecânica ao desgaste dos
cilindros de laminação, porque ele vai estar em contato com a peça, então o atrito vai gerar uma abrasão, além, obviamente, da carga, né? Aqui nós estamos olhando apenas um cilindro de laminação, né? Mas aqui há dois. Então, a força de flexão gerada. Então, o processo de se trabalhar dentro da laminação ou qualquer outra operação de fabricação depende de vários parâmetros, né? E nessa aula, nesse curso em si, a gente tem noção geral. E é importante, quando for atuar dentro desse segmento, tem que estudar a fundo todos os parâmetros. Então, só para recapitular, a caixa de trabalho ou gaiola é onde se encontram os cilindros, a parte fundamental, né, do laminador. Porém, o laminador é composto de caixas de engrenagens, que visa, né, trabalhar aí no acoplamento, desacoplamento, regulagem de velocidades. O redutor é onde vai fazer a conversão aqui, né, de rotação em torque, torque em rotação para o processo. Vamos ver um pouquinho melhor a respeito dos rolos ou roletes de laminação. Nessa figura aqui nós temos uma imagem real de alguns rolos ou cilindros de laminação. Tá? Então eles estão aqui num galpão, provavelmente para ser exportado. Esse aqui é o mais simples, que é o rolo de laminação liso. É o mesmo que a gente vê aqui na imagem em A aqui, tá? Então vai variar de acordo com que produto nós queremos obter. Então a geometria, né, basicamente, ou perfil que a gente fala, né? Então aqui nós temos o perfil do nosso cilindro ou rolo de laminação. O produto, né, o material metálico de fabricação desse tipo de peça, geralmente são metais extremamente resistentes ao desgaste e à fricção, como o ferro fundido. No caso, é o ferro fundido branco, devido às suas propriedades mecânicas e de resistência ao calor, entre outros. E, claro, aços ferramenta. Tá? Aços ferramenta é uma classificação de aços que são altamente resistentes ao desgaste. Então, basicamente, é feito de aço ou ferro fundido. E os perfis, que são essas regiões aqui, elas variam de acordo com o produto que a gente precisa obter. Por exemplo, se a gente for obter chapas, fitas, placas, né, a gente usa aqui, no caso, os roletes lisos, né? A gente não tem uma variação geométrica do perfil da peça a produzir. Aí nós temos os com relevo, né? O relevo, aqui embaixo, né, por exemplo, deixa eu ver se eu trouxe aqui com relevo. Aqui nós temos um que tem várias regiões, né? Mas nós temos os com relevo no perfil. Aí, quando nós queremos obter barras redondas, né, construção de perfis, aí o relevo que é feito nessa região aqui, né, vai gerar um perfil final característico daquela peça. Tá? Então, nós temos essas formas. A sua construção, né? Nós temos algumas regiões aqui. Nós temos aqui a parte de trabalho, tá? Que é o nosso corpo do rolete, é onde efetivamente vai dar a forma à peça, né? Nós temos aqui em 2, que é os columns, tá? O 2 aqui, né? Os columns, temos aqui a legenda embaixo também. Os columns, eles servem para a gente colocar os mancais, né? Que seriam os suportes. Então, é aqui onde vai estar, como que eu posso dizer, sustentado, né? Então, aqui vai ser colocado os mancais nos columns, e essa região 3 aqui é a ponta motora, né? Olhando aqui essa imagem novamente, a ponta motora está fixada, né? Aqui a nossa caixa, nosso braço aqui, que temos um eixo que está em contato com a caixa de engrenagens, tá? E os mancais, tem uma imagem mais à frente onde nós vamos ver os mancais. Mancais são componentes mecânicos que visam dar a sustentação, né? Então, por exemplo,
O mancal de rolamento, ele tem basicamente essa carinha aqui, né? Então, aqui passa o eixo e aqui nós temos os rolamentos, que faz com que o eixo, né, não entre em atrito com o contato com o suporte, né, e ao mesmo tempo ele serve como um apoio para a estrutura. E ele é posicionado aqui, nesse ponto que a gente chama de colo. E aqui a parte da ponta motora. Bom, aqui os relevos, né? Aqui os relevos que variam, tá? Então, nós temos aí para formação de sulcos, aqui, para fazer o calibre, né, que é o ajuste, né, do suporte. Então, são vários níveis, vários calibres, até aqui a parte que é o anel, que é a separação, tá? Então, nós temos os sulcos, e esses sulcos, eles variam de acordo com o calibre, né, para a gente poder fazer ajustes, ou, por exemplo, a gente passa, né, uma peça por aqui, ela vai adquirir uma dimensão e vai cada vez mais calibrando o formato até chegar na dimensão final. Então, isso aqui também é possível, fazer várias etapas, né, de deformação usando apenas um rolete, no caso, os roletes com relevos. Tá? Com relação a esses calibres, não só servem como deformadores, né, mas também servem para desbastar a peça, tirar alguma camada, pode ter aqui uma certa rugosidade, né, uma abrasão, ou também serve, como eu disse, né, dar o acabamento até chegar na dimensão final. Professor, Oi. um dia eu vi um vídeo nesses de engenharia assim no Instagram, bem aleatório, que tinha uma máquina, ela assim, ela era em formato de cilindro, só que ela tinha um relevo, tipo assim, como se fosse uma lâmina mesmo, sabe? E a função dela era ficar separando as frutas que meio que tava podre. Certo. A lâmina, ela só separava, ela cortava as frutas? O que ela fazia? Ela cortava no meio, porque aí sabia que aquela lá não tava adequada, assim, né? Aí as que passavam, ela, não sei se era por tamanho, talvez, não sei como que era, mas muitas passavam, mas dava para ver que algumas a lâmina cortava certinho, assim, no meio dela. Interessante. Provavelmente deve ter algum sensor, né, de peso, porque na laminação a gente não tem sensores aqui, né? Os ajustes são feitos mecanicamente, eletronicamente, porém na caixa, né, nessas caixas aqui. Mas hoje Entendi. nós temos automação de equipamentos capazes de fazer várias coisas, né? Uhum, De produção. E na internet a gente acha muita coisa interessante. verdade. Bom, vou falar um pouquinho agora para você a respeito das condições, né, necessárias para que a peça seja agarrada, né, nos cilindros e arrastada para a região de deformação. Então, vários fatores. Eu citei para você a respeito do coeficiente de atrito, né, que depende da rugosidade superficial tanto da peça quanto dos cilindros. O diâmetro dos cilindros também. Não basta, né, eu ter 2 cilindros, essas dimensões, quanto menor for, né, a gente tem uma tendência de deformações mais agressivas, o maior esforço. Quanto maior for os cilindros, né, o diâmetro do cilindro, a gente vai ter uma região de contato maior. Então, isso também influencia nesse agarramento e arrastamento. E também qual que é a severidade da redução, né? Então, está relacionado tanto a essa área de contato quanto as distâncias entre um cilindro e outro. A velocidade é um fator importante também, tá? Rotações extremamente elevadas ou muito baixas, elas influenciam no coeficiente de atrito. Como que a velocidade influencia no coeficiente de atrito, né? Basicamente, a gente tem aquela questão do atrito dinâmico e do atrito estático, né? O atrito estático, imagine que você tem que empurrar uma caixa que está sobre o chão.
Até que você consiga mover essa caixa, ou dar o pontapé inicial, que ela saia do lugar, você está sob a ação do atrito estático. Baixas velocidades, a tendência é que o atrito estático seja dominante. Então, a resistência, né, o agarramento, na verdade, ali, para iniciar, é mais fácil em baixas velocidades. Tá? Então, facilita com que você consiga agarrar. Quando você aumenta a velocidade, aí nós temos o atrito dinâmico, né? Então, você tem uma maior dificuldade de agarrar a peça e trazer para dentro da região de deformação. Então, tende a gente visualizar isso na prática, patinar mesmo, né? A peça ali entre os cilindros. Então, o agarramento ele será facilitado se a velocidade dos cilindros for baixa. Tá? Então, temos aí alguns valores. Baixo o quanto, professor? Aí a gente vai depender do parâmetro do processo. Aí nós temos que estudar caso a caso. Tá? Então, para fazer a deformação a frio, a quente, o tipo de metal, tá? A severidade de deformação. Então, tudo isso tem que ser estudado. Então, não posso dizer que isso é alto ou isso é baixo. Tá? Outro parâmetro, esse nós já temos, né, valores da literatura que é geral, é o ângulo de contato. O ângulo de contato ele está associado ao arco de contato, né? Esse ângulo aqui, é o nosso ângulo alfa. Então, o ângulo de contato, considerado assim ideal para essa situação de agarramento e arrastamento, para roletes lisos tem que ser menor que 20 graus. E para roletes entalhados tem que ser aí menor que 35 graus. Então, temos alguns valores de referência. Então, quanto maior esse ângulo, né, a tendência é que maior será a área de aqui, essa região, né, de contato. Então, roletes lisos tendem, né, a ser mais favorecidos para agarramento e arrastamento do produto quando essa região de contato é um pouco menor, né, esses ângulos aqui. E os entalhados a gente pode trabalhar com regiões maiores, né, ou ângulos de contato maiores. Claro que o agarramento e o arrastamento vai depender também se a gente oferece alguma lubrificação para o processo. Tá? Então, pode ser empregado lubrificação para influenciar no coeficiente de atrito. Então, o atrito ele é importante, mas se for demasiado, a gente vai ter problemas no cálculo. Na verdade, no cálculo não, com os esforços mecânicos do equipamento. Então, emprega-se também a lubrificação e isso influencia. Tá? A região de deformação que eu tinha comentado, ou zona de deformação, é essa aqui que compreende a região do nosso arco de contato. Tá? Então, a partir desse ponto até este ponto é onde vai sofrer as deformações. Daqui para cá, né, nós já possuímos a peça, né, na espessura final. Tá? E o ângulo de contato, alfa, aqui, acabei de comentar, ele pode ser obtido por essa expressão, onde os valores, né, no caso obtidos, serão em radianos. Tá? Então, esse resultado aqui em radianos, aí basta converter para graus, para ter uma magnitude mais assim intuitiva do valor. Aqui nós temos outra equação, né, do ângulo de contato, que é, no caso aqui, né, é obtido por essa fórmula aqui. Tá? Então, nós temos essa possibilidade, ΔH dividido por E, tira a raiz, e aqui nós podemos fazer aqui, né, o cosseno a menos 1 desse valor para encontrar o valor de alfa também. A gente vai usar essa equação aqui. Tá? Existem valores aproximados deste ângulo alfa de acordo com a literatura utilizada. Então, não é um valor fixo aí. Uma coisa importante lembrar é que o volume de material
é constante nos processos de conformação plástica. Tá? Então, a conformação plástica não gera resíduo, ou seja, cavaco ou rebarba. Então, o volume se conserva. Então, o volume é constante. Constante. Então, tudo que entra, sai. Tá? Só que, né, o volume se mantém constante, porém, a forma geométrica que modifica. Então, aqui nós temos um formato, por exemplo, cúbico. Aqui sai um formato retangular. É óbvio falar isso, né? Mas às vezes a pessoa ela não tem noção de que o volume se conserva, tá? Porque essa questão da conservação do volume é importante para o cálculo das velocidades. A velocidade que entra e a velocidade de saída, tá? Por quê? A velocidade de saída ela vai ser mais rápida que a velocidade de entrada, por quê? Né? Porque que nós temos um aumento no comprimento. Então, para que todo o comprimento saia, né, a gente precisa que, né, por conservação, vamos dizer assim, né, a conservação das características tem que compensar. Né? Se eu ganho uma dimensão, né, eu acabo influenciando a outra propriedade. Como se fosse a vazão, né, uma vazão de uma mangueira. Então, aqui, por exemplo, nós temos a mangueira que tem essa seção aqui, e aqui na saída a mangueira tem uma seção menor. Então, se você pegar a mangueira e apertar a ponta, você está reduzindo a área, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que a vazão, vou chamar de Q aqui, é a velocidade do escoamento vezes a área da mangueira, por exemplo. Então, se eu diminuo a área de saída, o que eu tenho que fazer para que a vazão se mantenha constante, o mesmo valor? Eu tenho que aumentar a velocidade. Então, aqui nós também temos essa mesma propriedade. Por mais que nós não estamos fazendo o escoamento de um fluido, né, é um material sólido que está sendo deformado, entra-se o mesmo princípio de vazão aqui. Então, dito esse comentário, vamos entender isso melhor, né? Como que comporta-se essa variação da velocidade de laminação no processo. Então, o que nós entendemos por área, né? Nós estamos analisando aqui, né, um determinado ponto do metal, né? Então, que vai passar pelos cilindros laminadores por unidade de tempo. Então, como disse, os volumes se conservam. Eu vou chamar aqui B0 de largura, tá? Então, tá aqui embaixo. No caso, o 0 significa a largura inicial, que é essa largura que a gente não consegue enxergar aqui no desenho, mas ela está aqui. Vamos ver se eu estou bom de desenho técnico, né? Então, aqui nós temos a largura B inicial, e aqui nós temos o B1, que é a nossa largura final, e aqui no meio, no ponto neutro, né, que é onde eu disse, né, que as velocidades periféricas é nula, ou seja, velocidade periférica é a velocidade de contato aqui, ela é nula porque tanto a velocidade do cilindro e da peça são iguais. Tá? Então, aqui nós temos essa relação que é no ponto chamado ponto neutro, né? Ou o ponto de não deslizamento. Então, ok. Então, nós temos a dimensão da largura, a espessura está plotado aqui, E0, tá? E o L é o comprimento aqui da nossa peça, tá? Então, aqui nós temos uma visão em corte, né? A peça ela continua para cá. Então, o que eu quero demonstrar aqui é essa relação entre as velocidades. Eu disse para vocês que a gente pode aplicar o conceito de vazão, né? A vazão, que, né, pode ser assim, de material é dada pela velocidade do escoamento pela área, né, da seção transversal que o material está passando. Então, o que a gente tem como área
aqui, né? Qual que é a área? A área da peça, né? A área que passa aqui, né? A área ela está aqui para dentro, ó. Então nós temos a área da seção transversal, se a gente pegar aqui, vai ser um retângulo, né? Essa largura por essa espessura. Então vou reescrever aqui. Então a vazão por esse lado vai ser, né, a velocidade inicial, que eu chamei de V0, vezes a área do material que passa, ou seja, a largura vezes essa espessura E0. Tá? Então, essa é a área. Eu posso escrever a velocidade também em função do comprimento. Tá? Então, a velocidade, nós estamos analisando a velocidade nesse sentido, o sentido do comprimento. Então, quanto que o comprimento varia no tempo? Tá? A velocidade é a variação de uma determinada distância no tempo. Então, eu posso escrever V0 como sendo o comprimento, L0, no tempo. Opa, o que eu fiz aqui? Estou aqui. Então, é o comprimento L0 no tempo, vezes B0, vezes E0. Então, aqui está reescrito isso para todas as regiões. Para a região de entrada, né? A região aqui, no caso de deformação, né? Ou de não deslizamento, e aqui a região de saída, tá? As dimensões. O que nós podemos observar? Como os volumes são iguais, né? Aí a gente tem que tentar entender como que a velocidade de saída vai ser maior que a velocidade de entrada. O que acontece? Né? A largura, eu disse para vocês que a largura, né, ela pouco varia dentro do processo de laminação. Então, considerando, né, larguras ditas constantes, né, a gente elimina aqui da expressão, porque a largura pouco varia, nós vamos chegar nessa expressão de baixo aqui. Então, o que nós observamos com base nessa expressão? Ó, a espessura de entrada, ela é maior, né, que essa espessura aqui e, por sua vez, que essa espessura aqui. Então, para que a vazão aqui na entrada seja igual à vazão aqui no meio, igual à vazão aqui no final, né, o que acontece? Para que haja um equilíbrio, né, para que isso seja igual, ó, se a espessura aqui é alta, aqui a velocidade é baixa, né? Se a espessura aqui é pequena na saída, a velocidade é alta, tá? Então é isso. A gente pode observar por uma relação geométrica também e de continuidade das propriedades. Então aqui nós, para mantermos, né, os volumes iguais, a velocidade de saída é menor que a velocidade de entrada é menor que a velocidade de saída. Tá? Então, essa é a expressão deduzida com relação ao comportamento da variação de velocidade. E aqui no meio nós temos um comportamento dito aí intermediário. Tá? Ok. Se você não entendeu, você pode falar, tá? Então, aqui é aquele ponto onde a força de atrito, né, o ponto neutro, onde ele muda o seu sentido, tá? Porém, devido ao ganho de velocidade nessa região, a gente ainda consegue fazer com que haja o arrastamento e finalização do processo. A gente precisa definir também alguns parâmetros para a seleção do equipamento de laminação ou para determinar qual que é a força necessária para a deformação. Então, nós temos essa expressão. Tá? Então, aqui nós temos a tensão ou pressão de laminação. A pressão de laminação é a que o cilindro aplica nessa área aqui, que a gente chama área projetada. Tá? Então, a carga de laminação aplicada pelo cilindro, dividido por essa área projetada, vai resultar na pressão de laminação. A área projetada, como eu disse, né, a gente está considerando aqui, no caso, o comprimento do raio de contato. Então, é este L, né? O L vezes B, que é essa largura da chapa, né, vai gerar uma área projetada, tá? Então, a pressão
é a força sobre a área. E essa área é a área projetada, que vai ter um retângulo, basicamente, né? Vai ser uma área retangular. Deixa eu apagar aqui, que eu acabei borrando tudo. Então, vou usar aqui uma caneta verde. Então, isso aqui é o nosso arco de contato. Eu só coloquei o LPzinho aqui, que a gente pode também chamar de comprimento projetado, tá? E a área de contato é essa área aqui, ó. A gente não está vendo, mas é essa dimensão vezes a largura. Então, o LP... Opa, LP não. A área projetada A, vamos chamar de A, é a largura vezes esse comprimento. Feito isso, a gente tem o valor da pressão, né, específica de laminação. Às vezes, você tem o valor da tensão de escoamento do material e você sabe qual que é a área projetada de contato, mas quer saber qual que é a força necessária, né, para atingir a tensão de escoamento. Então, a gente utiliza essa mesma expressão, só que isola, né, o P, que é a nossa carga de laminação. Então, a carga de laminação é igual à tensão de escoamento do material. Então, esse sigma zero aqui ele pode ser tanto a pressão específica de laminação, quando a gente está calculando ela, ou esse prefixo pode vir como tensão de escoamento. Então, a tensão de escoamento vezes a área projetada vai me dar o valor da carga. Tá? E aqui embaixo é o valor, né, dessa carga de laminação aplicada um fator de segurança. Porque, como é uma região onde nós estamos analisando a área, que é uma área projetada, né, há um erro induzido aqui, porque a gente sabe que, na verdade, a área de contato ela é maior. Né? Então, a mecânica do material aqui é diferente. Então, se aplica 1,2 multiplicado aqui para a gente calcular com um coeficiente de segurança aí de 1,2. E aumenta, né, esse valor da carga de laminação considerando essas imperfeições matemáticas. E também, claro, de mecânica da fratura mesmo, resultante aqui desse processo. Da fratura não, mecânica da deformação desse processo, que aqui a gente não está fraturando, a gente está apenas deformando. O torque de laminação, né, que é importante para a seleção do motor e também, obviamente, com relação ao torque que os cilindros estão submetidos. Então, o torque é força, nossa, aqui é a nossa força de laminação ou carga de laminação, vezes a distância L. Tá? L, no caso, é o nosso arco de contato. Então, força P. Então, nós temos a força que é aplicada aqui no centro, né? Vezes L, que é o nosso arco de contato. Então, vai gerar o que a gente chama de torque. Né? O torque é a tendência de giro aí do nosso componente. E nós temos a letra grega lambda aqui, que é aplicada, é um fator, tá? É um fator de correção que vai levar em consideração a facilidade ou a dificuldade em se deformar o material. Então, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com laminação a quente, a gente vai utilizar 0,5 no valor de lambda. Tá? E quando a gente vai trabalhar com laminação a frio, a gente vai usar o fator aí de 0,45. Então, leva o efeito da deformação elástica do cilindro de laminação. Tá? Então, o cilindro de laminação ele vai fletir, ele vai ter uma deformação elástica e, dependendo do tipo de processo, porque a quente é mais fácil, né? O torque ali no cilindro de laminação ele tende a ser menor. Então, por isso que a gente aplica 0,5. Quando vai na laminação a frio, né, as forças e as tensões ali são maiores. Aí a gente aplica um fator de 0,45. A potência, né, a potência, para quem não lembra, a potência é dada por, no caso aqui, o torque, M, vezes a rotação. Tá?
potência é torque vezes rotação. Só que nesse caso aqui a gente está usando uns fatores de conversão para que o nosso torque de entrada seja em Newton por metro, né? E as nossas rotações de entrada sejam em RPM, para que saia, né, o valor em quilowatt. Aí a gente multiplica por 2π dividido por 60.000 e a gente obtém o valor em quilowatt. É apenas expressão de conversão, tá? Então, é isso, a potência na laminação. Para encerrar, vou falar um pouquinho sobre os tipos de laminadores, aí a gente vai para alguns exercícios. Então, existem classificações, né, dos laminadores com base na quantidade ou no conjunto de cilindros de laminação. Então, nós temos o que a gente chama de laminadores duo, tá? Que, no caso, como a gente já observa, temos 2 cilindros. Nós temos o laminador trio, tá? 3, e o quádruo aqui. E também o Sendesmir, tá? Vou escrever aqui. Sendesmir, aqui, o quádruo, o trio e o duo. Aqui nós temos algumas informações importantes para falar. Sempre vai haver o cilindro que a gente chama, né, de cilindro de trabalho, quando vai trabalhar com os laminadores quadro, e os cilindros ou laminadores que são de suporte. Tá? Qual que é a diferença de um para o outro? O cilindro de trabalho são os que efetivamente vão deformar a chapa. Tá? E os de suporte, eles servem como realmente um suporte, devido às cargas de flexão. Por exemplo, no quadro, nós temos cilindros pequenos, né? Então, esses cilindros, eles tendem a fletir, ou seja, flexionar com a passagem, né, da peça, se nós não tivermos o apoio. Por que se usa cilindros ou laminadores de menor diâmetro? Tá? Quando nós queremos uma redução na espessura drástica, tá? Com um ganho. Por quê? A área de contato é menor. Então, o que é a tensão, né? A tensão é a força aplicada pela área, né? A área. Então, quanto menor é o diâmetro, menor é a área de contato. Então, o que acontece, né? A tensão ou pressão de laminação tende a aumentar aqui. Então, você consegue deformar mais facilmente. Então, se utiliza os cilindros de apoio ou suporte, porque aqui as deformações serão mais agressivas, né? E evita a flexão dos cilindros de trabalho. Então, nós temos os de trabalho e os de suporte. A laminação aqui, no caso duo, ambos os cilindros são de trabalho, né? Então, eles possuem o mesmo diâmetro, eles estão posicionados aqui, como a gente vê, um em cima do outro, e, no sentido de rotação, né, são opostos com a mesma velocidade. Nós temos a possibilidade de fazer o retorno da peça aqui por cima, né, após a deformação, e a gente consegue realizar mais um passe aqui. E nós temos essa situação aqui onde o laminador é duo, porém ele é reversível. Tá? Então a peça ela vem e volta, né? E ajusta-se as distâncias aqui para melhorar, né, ou aumentar a taxa de deformação. O trio são 3 cilindros, né, que eles estão montados aqui um sobre o outro, né? Os 2 cilindros, a gente pode ter, né, a possibilidade de fazer a laminação aqui em 2 passos, né? Passa aqui por baixo e passa aqui por cima. Tá? Então, nós temos aqui o cilindro de trabalho, ambos são cilindros de trabalho, tendo em vista que estão todos participando da deformação, e esse tipo de conjunto de laminação, ele permite dar mais de um passe, né?
em uma única vez, né? Então, você tem esse passe aqui por baixo e, ao mesmo tempo, o passe aqui por cima. Então, isso diferencia do duo. Aí, o quadro, eu já expliquei, né? Temos os cilindros de trabalho e de apoio. Aqui os Sendesmir, né? Então, aqui nós temos 2 cilindros de trabalho, tá? E nós temos aqui os de apoio, né? Que são esses aqui primários e os de apoio secundários. Quando a gente quer, né, reduções de espessura extremamente altas, né, que não são capazes de obter aqui com o quadro, a gente utiliza esse tipo de laminador. Tá? E aqui nós temos outra disposição de laminação, onde nós podemos laminar horizontalmente ou verticalmente. Tá? Então, para produção de perfis, de vigas, entre outras coisas. Então, é uma gama de infinidades de meios de se produzir peças por laminação. Aqui nós temos alguns exemplos dos produtos, tá? Chapas grossas, chapas finas, tiras. Então, quando nós pegamos aqui placas, né, como entrada, usamos blocos. Né? Os blocos são usados para produzir perfis estruturais, como aqui vigas em T, o ferro, né? Ferro no caso aqui em U, etc. Trilhos, são usados para a produção tanto de perfis redondos, fios e barras. Tá? Então é importante já lembrar que os fios da laminação, eles são fios que têm diâmetros relativamente grandes, não são esses fios utilizados aí para cerca ou para fios de eletricidade. Eles são fios que serão produto do processo de trefilação. Tá? Então, a trefilação é o processo específico para a fabricação de fios. Vamos ver um videozinho curto que fala a respeito do processo de laminação. Só para relembrar, o que eu tratei na última aula sobre as características de um produto da laminação quente e a frio vale para cá também. Tá? Lembrando que a laminação quente, a gente está trabalhando acima da temperatura de recristalização, que é aquela temperatura, né, em que vai haver a formação de grãos não deformáveis, o material ele não encroa. E aí a gente vai ter, né, por exemplo, um acabamento superficial não muito bom. Tá? Se a gente desejar peças com dimensões, tolerância dimensionais grandes também, a gente acaba, na verdade, tolerâncias dimensionais estreitas, né? Quer dizer que a gente acaba não tendo uma precisão dimensional devido às contrações e às dilatações geradas pelo aquecimento. Mas a gente consegue, né, trabalhar com grandes reduções de espessura. E alguns materiais são praticamente impossíveis de se trabalhar a frio. Tá? E a gente acaba requisitando uma menor força para laminar, porque a peça fica mais plástica. Tá? No caso da laminação a frio, né, a gente vai resultar em tolerâncias dimensionais mais estreitas, né, ou seja, com uma maior precisão. O acabamento superficial é melhor também, porém, né, as forças de laminação, porque o material a frio ele encrua, ele fica mais resistente, né, então a gente precisa de forças maiores para laminar, e nós temos limitações na redução de espessura, porque quanto mais laminado for a frio, mais encruado fica e mais quebradiço, e também fica mais difícil de se laminar. E os materiais para esse tipo de processo requer ser de boa plasticidade. Então, são as características que distinguem um e o outro. Um videozinho básico, só para a gente encerrar essa parte teórica.
Aqui no caso, né, é um forno de aquecimento para laminação a quente. Opa. Aqui nós temos, né, um caso onde observamos a estrutura, né, do laminador. Então, nós temos aqui uma gaiola de laminação, né, e os cilindros, né, os cilindros de laminação. Aqui o laminador duo, né? No caso o laminador trio, com vários entalhes, né? Entalhes de acabamento. O quadro reversível, porque a gente vai e volta, né? A chapa. Nós temos o caso de laminadores horizontais e verticais para formar perfis, como trilhos de trem, vigas T. Né? Aqui tá sendo feito o resfriamento. Então, o resfriamento também pode ser aplicado como uma forma de tratamento térmico. Às vezes você quer temperar o material. Vai falar um pouquinho agora da laminação a frio. Bom, o vídeo é bem simples, né? E o processo de laminação, ele não é um processo em termos assim de compreensão complexo, mas os parâmetros, sim, na hora que se vai estudar a fundo, aí precisa entender a mecânica da deformação, todos os processos matemáticos envolvidos acaba requerendo um pouco mais de esforço, mas em visualização é bem tranquilo. Para praticar, trouxe 2 exercícios bem tranquilos, onde a gente vai entender como aplica as equações dadas hoje. Então, o primeiro deles é esse aqui, né? Em um determinado ponto do metal, que passa pelos cilindros laminadores, por unidade de tempo, o volume antes e depois do metal passar sempre deve ser o mesmo. Sabendo que uma placa de 2 milímetros de espessura e 1,2 metros, né, de largura, 1,20 m, né? 1,20 m de largura deve ser laminada até atingir 0,58 milímetros de espessura e 1,21 m de largura. E que sua velocidade final máxima é de 1.080 metros por minuto. A pergunta é: qual deve ser a velocidade de entrada do metal no laminador em metros por minuto? O que a pergunta está realmente querendo saber é a velocidade de entrada para que nós consigamos, né, produzir essas dimensões e a saída, né, seja de 1.080 por minuto.
é bem tranquilo. Basta aplicar a equação inicial, né, que eu passei ali, que foi, considerando que nesse caso nós temos um aumento da largura, né, vou só voltar à expressão. Aqui, a largura ela foi eliminada do cálculo, né, mas como ali houve um aumento de 10 centímetros, né, na largura, a gente mantém ela no cálculo, na expressão. Quando se diz que a largura pouco variou, a gente só utiliza a segunda parte. Então, vamos usar toda a expressão. A expressão ele chamou de B, então, a largura inicial vezes a espessura inicial vezes a velocidade inicial é igual a o produto, né, da largura final, da espessura final vezes a velocidade final. Então, o que nós temos de início? Nós temos uma espessura, vamos começar pela largura, uma largura de 1,20 m, uma espessura de 2 milímetros. Professor, o senhor não vai converter as unidades? Não, porque a gente pode cortar essas unidades aqui. Então, eu vou trazer as unidades aqui só para entender, porque nós não precisamos. Então, a espessura é de 1,20 m, a largura, perdão, a espessura é de 2 milímetros, e a velocidade inicial de entrada é o que a gente quer, e ela tem que ser igual à unidade da velocidade de saída, metros por minuto. Metros por minuto. Aqui no caso nós temos a espessura de saída, que é menor, né, 0,58 milímetros. A largura de saída de 1,21 metros e a velocidade de 1.080 metros por minuto. Então, a gente não precisa converter, porque aqui está sendo multiplicado por milímetros, certo? E aqui também. E aqui está sendo multiplicado por metros, e aqui também. Então, para fins de cálculo, não tem efeito a conversão aqui. Então, se a gente fizer a multiplicação, aqui vai dar 2,4, certo? 2,4 vezes 0. E aqui, deixa eu pegar minha calculadora. Eu trouxe minha calculadora para cá. Zero ponto 0,58 vezes 1,21 vezes 1.080, que vou fazer o cálculo certinho aqui. 0,58 1,21 dá 0,7 vezes 1.080 vai dar 757,9. Então, V0 é 757,9 dividido por 2,4. Isso aqui, 2,4 vai dar uma velocidade de entrada de 315,81 metros por minuto. Então, essa é a velocidade de entrada, né, da chapa no laminador, para que a gente consiga produzir, né, essas dimensões e a saída seja nessa velocidade. Bem tranquilo. E o último aqui envolve, né, os cálculos de torque e potência. Então, ele quer o torque, eu vou escrever a equaçãozinha do torque. O torque é M, né, a gente chamou de M, multiplicado pela carga de laminação, o L, que é o nosso comprimento, né, de contato, vezes lambda, que é o fator de deformação do cilindro. E
o cálculo da potência. A potência é o produto da rotação pelo torque, multiplicado aí pelos fatores de conversão, que foi 2π, e dividido por 60.000. Então, o que eu preciso obter aqui para calcular? Primeiro, para eu calcular o torque, eu tenho que saber qual que é a força de laminação e qual que é o comprimento. O exercício ele nos dá, né, aqui, que é para laminar uma placa de alumínio de aço ASTM 2011. A placa, né, ela tem largura de 300 e espessura de 35. E a gente vai ter que laminar para 12 milímetros de espessura através de um único passo. Então, para isso, a gente vai utilizar um laminador duo. Aqui nós temos os raios, na verdade aqui é os diâmetros de cada laminador. Então, nós temos que calcular a força e o arco de contato. O arco de contato, o L, a gente tinha uma equaçãozinha que é dada pela raiz quadrada do raio do laminador multiplicado pela variação na espessura. Então, nesse caso, o raio aqui, vamos calcular esses dados em milímetros. Então, vai ser 125 milímetros, vezes a variação aqui. Então, foi de 35 para 12, né? Aqui vai dar 23, né? 23 milímetros é o nosso ΔH. Então, vou fazer aqui essa conta. Então, 23. 125 vezes 23. O cálculo da raiz. Minha calculadora não está legal aqui. 125 vezes 23. Raiz quadrada disso vai dar 2.875. 2.875 vai dar 53,6 milímetros. Então, esse é o arco de contato. Aquele arco fictício, né? Então, a gente considera uma projeção dele aqui em cima. Ok. Bom, para cálculo da força de laminação, eu tenho que lembrar que a força de laminação, P, né, ela é dada para aquela expressãozinha, né, que é 1,2 vezes a tensão, seja de escoamento ou a tensão aplicada, nesse caso vamos ter que superar a tensão de escoamento do material, multiplicado pela área, né, a área projetada. Então, 1,2, qual que é a tensão de escoamento? 125 MPa. Tá? MPa é Newton por milímetro quadrado. Então, vamos usar a nossa área em milímetros também. Então, a área projetada, lembrando que a área projetada é o comprimento do arco projetado vezes, no caso, a largura. Tá? Então, a largura da chapa. Que nesse caso aqui vai ser 300 milímetros vezes 53,6. Vamos fazer esse cálculo. Vezes 53,6 vai dar uma área de 16.080 milímetros quadrados. Então, aqui vai ser 16.080 milímetros quadrados. Precisa desse igual aqui, né? Então, se a gente fizer o cálculo, a gente vai ter a unidade em força, né? Então, esse milímetros vai embora e o resultado vai ser em newtons. Então, 16.080 vezes 125 e vezes 1,2, nós chegamos a uma força de 2.412.000 newtons. É muito alto, né? A força de laminação aí aplicada. 2.412.000 newtons. Então, é bem alto a força de laminação. Agora, para calcular o torque, basta aplicar a equaçãozinha ali. O torque vai ser essa força de 2
2.412.000 multiplicado aqui pelo nosso arco de contato, que foi de 53,6. Aqui, neste caso aqui, eu tenho que converter para metros, tá? Porque o torque é em newton por metro. Então, eu não posso usar o comprimento de contato. Essa caneta aqui. Opa, o comprimento de contato é em milímetros apenas. Então, isso aqui vai dar em newton por metro. Então, se eu multiplicar essa força em newton por uma dimensão em milímetros, vai dar newton por milímetro. Então, 1 metro, né, tem 1000 milímetros. Então, 1 milímetro vai ter 10 a menos 3 metros. Então, multiplico por 10 a menos 3. Então, vamos lá. Isso aqui vezes 53,6 vezes 0,01. Então, o torque deu 129.000. Então, eu poderia já cortar isso aqui, tá? Então, matematicamente, vale a mesma coisa. 2.412 vezes 53,6 vai dar 129.283,2 Newton metro. É um torque relativamente alto, né? Então, para fechar, ele quer a potência, né? Então, a potência precisa da rotação e do torque. A rotação de laminação é de 100 rotações por minuto. Então, vamos aplicar aqui do lado. Então, a potência P é dado o torque vezes a rotação multiplicado por 2π dividido por 60.000. O torque calculado foi de 129.283,2. A rotação pode jogar o valor já dado ali, multiplicado por 2π dividido por 60.000. Vamos fazer esse cálculo aqui. Vezes 100 vezes 100 vezes 2π vezes, agora dividido aqui, esse resultado dividido por 60.000. Vai dar uma potência de 1.353,85 kW. Então, exige muito do equipamento para deformar este material. Então, é um cálculo relativamente simples, só precisa prestar atenção nas unidades. Tá? E como vocês precisam entregar uma atividade avaliativa, então eu sugiro este exercício, já está postado, então você pode encontrar lá na seção 3.2. Então, você vai encontrar a atividade 1, que é relativa à aula anterior, então basta assistir novamente, se não lembra, para resolver. Atividade 2 também, relativa à aula anterior. E o conteúdo de hoje, nós temos essa aqui, que é similar a esse problema que eu acabei de resolver, tá? E é isso. Esses exercícios precisam ser enviados até a próxima semana. Então, até o dia 5. Tá? Alguma dúvida, Juliana? Tudo certo? Nossa, professor. O que aconteceu? Ficou em dúvida? Não.